As mulheres não gostam daquilo que não conseguem controlar. E por isso, no começo, muitas odeiam os homens Sigma. Não é porque sejam rudes, nem porque sejam frios. É porque não precisam de nada delas. E isso as desequilibra. Ele entra em um lugar e, sem dizer uma palavra, muda a energia. Não sorri por cortesia, não tenta impressionar. Ele simplesmente está ali, presente, firme, inexplicável. E isso as confunde, as frustra, as intriga. Enquanto os alfa gritam por atenção e os beta se arrastam por afeto, o sigma não participa, não se submete, não compete, apenas observa e age quando quer. E esse silêncio, esse desapego, esse poder invisível, ativa algo nelas que elas não sabem como lidar. Primeiro o rejeitam, depois o desejam, mas já é tarde. Hoje você vai descobrir as 6 razões pelas quais uma mulher pode odiar um sigma no começo. E por que essas mesmas razões acabam perseguindo a mente dela muito tempo depois. Fique até o final, porque depois de entender isso, você nunca mais verá os relacionamentos da mesma forma. Razão 1. Eles não as perseguem. E isso as faz sentir rejeitadas. Quando uma mulher cruza com um homem sigma, sua mente espera uma reação imediata, uma mensagem, um sinal, uma tentativa de conquista, mas nada acontece. Ele olha sim, talvez sorri, mas não insiste, não pede o número dela, não tenta impressioná-la. E nesse silêncio, começa o caos interno. Ela está acostumada ao jogo, ao vai e vem onde um homem mostra interesse, mesmo quando não sente nada demais. Mas com o sigma não existe dança, não existe estratégia, só autenticidade brutal. Porque o sigma não joga o jogo da perseguição, ele não corre atrás de nada, e muito menos de alguém que ainda não provou ter valor real. Para ele, conexão não se implora, se sente ou não se sente. E se não flui naturalmente, ele não força. Na mente de muitas mulheres, essa ausência de atenção se transforma em uma pergunta dolorosa. Por que ele não precisa me procurar? A mente feminina, acostumada a ler sinais emocionais, fica sem roteiro. Não consegue decifrá-lo, não consegue antecipá-lo. E isso a faz sentir rejeitada, mesmo ele não tendo feito nada. E aqui vem a virada. O que no começo parece desinteresse, com o tempo se transforma em uma pergunta constante. Por que alguém que nem me procurou me afetou tanto? O que dói não é a rejeição, é não ter sido parte do mundo dele. E isso ecoa muito depois que ele já se foi. Razão 2. Eles desaparecem ao primeiro sinal de manipulação. Tudo parece bem. Boa conversa, conexão, talvez uma faísca no ar. Mas então, algo acontece. Um comentário disfarçado de brincadeira. Um gesto que parece inofensivo, mas não é. Ela nem percebe. Ele percebe. Enquanto outros homens toleram sinais confusos, o sigma não porque seja impulsivo, mas porque já viveu batalhas emocionais suficientes para reconhecer padrões perigosos. E quando ele vê isso, não pede explicações, não discute, não se justifica. Ele simplesmente desliga, a conversa esfria, o olhar fica distante. Ele ainda está ali fisicamente, mas já foi embora mentalmente. E ela nota, mesmo sem entender, ela sente, e isso a desequilibra. O sigma não precisa vencer uma discussão, ele simplesmente não a permite. Para ele, manipulação, mesmo mínima, é um limite inegociável. E se ele percebe, ele vai embora. Às vezes sem aviso, sem drama, sem fechar nada. Isso confunde, até irrita, porque muitas esperam uma reação emocional, um confronto, uma reclamação. Mas em vez disso, recebem silêncio. E esse silêncio dói mais do que qualquer grito. O que parecia conexão vira incerteza. O que eu fiz de errado? Porque ele foi embora sem dizer nada. E sem perceber, começam a procurá-lo. Porque quando alguém se afasta com dignidade, não deixa feridas, deixa marcas. Com o tempo, isso vira lembrança, e elas não conseguem parar de revisá-la.
Razão 3. A honestidade deles é tão brutal que machuca. Ela faz uma pergunta esperando uma resposta suave, diplomática, politicamente correta, mas o que recebe é outra coisa. Uma verdade direta, sem filtro, sem enfeites. O Sigma não tenta machucar, mas também não sabe fingir. Não mascara o que pensa, não suaviza o que sente e não adapta suas palavras para agradar. Ele diz o que é, como é. E isso, num mundo cheio de máscaras, é desconfortável. Especialmente para quem está acostumado a elogios vazios e respostas feitas para agradar. Com o Sigma, não há espaço para formalidades emocionais. Ele prefere silêncio à hipocrisia. E se precisa falar, será com sinceridade crua. Isso confunde. No começo, sua sinceridade parece frieza, parece falta de empatia, parece insensibilidade. Mas com o tempo, essa mesma verdade que doeu se transforma em outra coisa. Confiança. Porque o Sigma não diz o que os outros querem ouvir. Ele diz o que os outros escondem. E embora essa honestidade afaste no início, ela também cria respeito, porque ele não busca a aprovação, não busca agradar, busca ser real. Ela pode se ofender no começo, pode se sentir exposta, desarmada, atingida por palavras que ninguém teve coragem de dizer. Mas depois, ao lembrar, percebe algo. Ele foi o único que não mentiu para ela. E essa verdade, por mais que tenha doído, foi o início de uma conexão real. Uma que não se baseia no que ela queria ouvir, mas no que precisava saber. Razão 4. Eles não se impressionam com nada, e isso as desmonta. Ela diz algo esperando uma reação. Um gesto de surpresa, um sorriso de aprovação, uma frase que confirme que ela chamou sua atenção. Mas o que recebe é um olhar tranquilo, uma resposta neutra. Nada exagerado, nada forçado. Numa cultura onde validação é automática e entusiasmo é distribuído de graça, o Sigma parece frio, não porque seja, mas porque sua reação não depende do que o outro espera, mas do que ele realmente sente. Ele não exagera, não atua, não diz incrível se não achou incrível, porque sua admiração não é gratuita. E quando aparece, é real. Isso desconcerta. Porque muitas mulheres estão acostumadas à overdose de atenção. Há homens que celebram qualquer coisa para se aproximar. Mas o Sigma não se move por necessidade, se move por verdade. E essa calma, essa contenção, essa falta de entusiasmo forçado pode parecer indiferença, como se nada fosse suficiente, como se ela não estivesse à altura. Mas o que ela ainda não sabe é que quando ele finalmente se impressiona, quando suas palavras rompem a calma dele, quando ela provoca uma reação verdadeira, esse momento vale mais do que 1000 elogios vazios, porque não vem do desejo de agradar, mas de uma conexão real com o que o toca de verdade. E isso, no fim, não só a desmonta, a faz querer mais. Razão 5. Eles são um enigma emocional completo. Ela observa, procura sinais, expressões que digam o que ele sente, pensa, deseja, mas não encontra nada, sem emoção exagerada, sem gestos óbvios, sem aqueles microexpressões que a maioria dos homens não sabe esconder. Com o Sigma, tudo é calma, nada escapa sem que ele permita, e essa falta de pistas gera desconforto. A maioria das pessoas é um livro aberto, fala com a cara, com o corpo, com os gestos, mas o Sigma não. Seu mundo emocional é blindado. Não porque ele seja frio, mas porque não precisa mostrar para validar. E isso desarma. Ela sente que está diante de alguém que não consegue ler, e essa incerteza a frustra, a faz se sentir vulnerável, como se jogasse com cartas abertas, enquanto ele mantém as dele escondidas. Ela não sabe se ele a analisa ou apenas observa. Não entende se ele está interessado ou sendo apenas educado. E essa dúvida vira tensão. O que no começo parece distância, com o tempo vira mistério, um que ela precisa decifrar. Porque o ser humano não deseja o óbvio,
deseja o que não consegue entender, e o sigma, sem esforço, vira essa pergunta sem resposta. Razão 6. Eles não distribuem elogios, eles os fazem valer. Ela espera o elogio. Um comentário sobre sua aparência, sua voz, sua presença. Ela está acostumada a recebê-los sem esforço. 5 palavras bonitas bastam para quebrar o gelo. Mas com o sigma, o silêncio permanece. Ele escuta, observa, analisa, mas não diz nada. Não joga frases vazias. Não repete o que ela já ouviu 1000 vezes. E isso no começo a confunde. Ela não entende se ele não gostou, se não a achou especial, ou se simplesmente não se importa. Mas a verdade é outra. Ele não elogia por rotina, não busca aprovação, nem tenta conquistar com palavras decorativas. Para o sigma, um elogio deve ter peso, deve ser real, merecido, preciso. Não é parte de um script de conquista, é uma expressão verdadeira, e por isso é rara. Essa falta de validação cria um vazio, um desconforto que parece rejeição, mesmo não sendo. Ela se esforça mais, procura sinais, quer se destacar e, sem perceber, ele já está na mente dela. Quando finalmente chega um elogio, é breve, específico, direto à alma. E esse momento vale mais do que todos os elogios genéricos que ela recebeu antes, porque soa como um reconhecimento verdadeiro, não como estratégia. O sigma não diz o que todos dizem, e por isso, quando ele fala, cada palavra marca, ele não distribui elogios. Ele os transforma em algo inesquecível. Agora você já sabe. O que muitas mulheres odeiam no começo em um homem sigma não é arrogância, não é indiferença, é liberdade, é autenticidade, é força emocional sem precisar de validação. E isso, num mundo onde todos tentam agradar, assusta. Porque o sigma não se adapta ao que esperam dele, não muda para caber, não se rebaixa para pertencer. Ele simplesmente é. E isso quebra padrões, mas também deixa marca. Hoje eu te mostrei o que incomoda no início, mas que mais tarde passa a atrair sem remédio, porque o homem sigma não busca ser aceito. E talvez por isso é o único que nunca é esquecido. Se você chegou até aqui, algo em você ressoou. Então inscreva-se agora no canal e não perca o próximo vídeo que já está te esperando. Acredite, você não vai querer ficar com a dúvida.